Bom pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo, espero que gostem. Deixem seu like e se inscrevam no nosso canal para receber notificações de vídeos novos. Top 10 diretores desconhecidos da nova era de Hollywood. Começando por volta de 1967, Hollywood começou a mudar sua ordem de operações, concentrando-se mais em filmes que favoreciam o público mais jovem e respondiam mais diretamente à cultura popular. E embora existam muitos nomes que se tornaram sinônimos do que veio a ser conhecido como a nova Hollywood, as histórias dessa época tendem a esquecer que era uma indústria inteira no centro de tal abalo. Steven Spielberg e Francis Ford Coppola são nomes conhecidos, mas muitos outros diretores tiveram um impacto tão significativo. Aqui estão 10 deles. 10. Jack Hill. Conhecido por muitos como Howard Hawks do cinema de exploração, Jack Hill fez seu nome no mundo do cinema estudantil na UCLA, o que o colocou em contato com Roger Corman. Isso lhe deu a oportunidade de dirigir filmes de terror ao longo da década de 1960, como Blind Bat, 1966, e Spider Baby, 1967. A partir daí, ele passou a dirigir principalmente no gênero blaxploitation, colaborando várias vezes com a atriz Pam Grier em filmes que procuravam criticar as falhas de seus colegas enquanto ainda empoderavam vozes afro-americanas. Mesmo quando vistos com olhos modernos, seus filmes emprestam um nível quase shakespeariano de patos a seus personagens, trocando sexo e violência por uma luta humana mais sutil, mesmo que apenas levemente. 9. John Milius. Mais famoso por suas contribuições para roteiros como Apocalipse Now, 1979, e os primeiros rascunhos de Dirty Harry, 1972, John Milius foi marcado por suas visões de mundo anárquicas, que muitas vezes colidiam com a política mainstream de Hollywood. Dito isto, tal perspectiva era notavelmente adequada para o molde de anti-herói que ocupava a tela de prata da época. Como roteirista, seu corpo de trabalho é incomparável, mas o próprio Milius é tão talentoso quanto diretor. Seu senso de trabalho pessoal e talento para a fragilidade humana transparece em filmes como Dillinger, 1973, e Big Wednesday, 1977, que preencheram seus anos 1970, antes de passar para filmes maiores nos anos 1980, como Conan, o Bárbaro, 1982. E Red Dawn, 1984. Mais tarde, ele co-criou a série da HBO Home, de 2005 a 2007. 8. Herbert Ross. Começando sua carreira como dançarino, Herbert Ross passou a dirigir filmes em 1969 com a segunda adaptação do romance de 1934 de James Hilton, Goodbye, Mr. Chips. Principalmente um jornaleiro a partir daí, a carreira de Ross em New Hollywood permitiu-lhe enfrentar grandes nomes como Barbara Streisand e Richard Dreyfuss. Mais parecido com os jogadores de estúdio de Old Hollywood que vieram na geração anterior a ele, o estilo de direção de Ross é mais camaleônico do que seus contemporâneos, tornando suas contribuições ao cinema não menos dinâmicas e indistinguíveis. Ele também tem a honra de dirigir The Last of Sheila, de 1973, o único filme que o dramaturgo e compositor premiado com o Tony, Stephen Sondheim, escreveu. 7. Jerry Shakespeare. Apesar de todo o grande cinema que saiu de Nova York na década de 1970, o nome Jerry Shakespeare não é pronunciado o suficiente, mesmo pelos mais devotados amantes do cinema. Sua carreira começou como fotógrafo, mas não demorou muito para que ele fizesse a transição para o cinema independente, colaborando com Faye Dunaway e Gene Hackman. No entanto, o mais lamentável é que Shakespeare não seja lembrado como um trampolim integral na ascensão de Al Pacino ao estrelato do cinema. Assim como Francis Ford Coppola dirigiu em 3 filmes do Poderoso Chefão, 1972, 1974, 1990, ou Sidney Lumet com Serpico, 1973, e Dog Day Afternoon, 1975, Shakespeare também o fez enquanto dirigia Pacino em The Panic in Edley Park, 1971. E Espantalho, 1973. Ambos os filmes exibem um senso de naturalismo que apenas enfatiza ainda mais o senso de humanidade do cinema daquela época. 6. Bob Rafelson. Encontrando seu sucesso inicial como produtor executivo de Easy Rider, em 1969, ele co-criou a empresa Raibert Productions,
que acabou evoluindo para a BBS, Bob Rafelson passou a fazer uma série de filmes responsáveis por legitimar atores vistos apenas em filmes B como jogadores diurnos. Estes incluem Karen Black em Five Easy Pieces, 1970, Arnold Schwarzenegger em Stay Hungry, 1976, ou os atores que interpretaram The Monkees, cujas carreiras divergiram em direções diferentes depois que seu show foi cancelado, do qual Rafelson co-criou, escreveu e dirigido para 5. George Roy Hill. Semelhante a Herbert Ross, o visual de um George Roy Hill Picture pode não ser facilmente identificável. No entanto, não é preciso ir além dos filmes listados em sua filmografia para encerrar qualquer questão de seu talento. Mais conhecido por seus musicais e comédias que povoaram a década de 1960, não foi até 1969 que Hill encontrou seu trabalho de destaque em Bootcast de Sundance Kid, estrelado por Paul Newman e Robert Redford. Ele viria a colaborar com os dois novamente, seja em duplas, como em The Sting, que rendeu a Hill um Oscar de melhor diretor, ou separadamente, como nos casos de The Great Valdo Pepper, 1975, ou Slapshot, 1977. O que torna Hill duplamente astuto e subestimado é sua capacidade de esconder a rebelião da contracultura dentro dos limites do cinema de gênero, sejam filmes de ficção científica da década de 1980 com Slaughterhouse 5, 1972, ou comédias familiares da década de 1980, com O Mundo Segundo Garp, 1982, ou Fazenda Engraçada, 1988. 4. Alan J. Pakula. O cinema de crime moderno não seria o que é sem Alan J. Pakula. Seu impacto no cinema tem sido simultaneamente subestimado e sentido profundamente desde a produção de Tokyo a Mockingbird em 1962. E enquanto grande parte da enorme quantidade de programas de procedimentos criminais que povoam a televisão em rede é atribuída a Jonathan Demme por seu filme de 1991, O Silêncio dos Inocentes, não é preciso ir além de Alan J. Pakula. Não apenas seus filmes Clutch, 1971, e The Parallaxville, 1974, exploraram um senso de paranoia da era Nixon, mas ele também abordou diretamente esses temas em 1976, quando dirigiu All the President's Men, sem dúvida o maior filme sobre jornalismo investigativo. A presença de Pakula foi sentida ao longo dos anos 1970, e ele continuou a fazer filmes de qualidade nos anos 1990, uma vez que sua influência já era sentida através de outros cineastas que se especializaram no próprio estilo que ele desenvolveu. 3. Melvin Van Peebles. Aqui está um cineasta que, sem dúvida, é tido em alta conta entre o panteão de cineastas negros, mas deve ser considerado tão alto em relação ao cinema independente. Notável por ser um dos poucos diretores afro-americanos a serem contratados por um grande estúdio de Hollywood, Van Peebles iria então autofinanciar seu filme Swiss Veibaks Badass Song, 1971. Isso foi uma resposta direta à sua incapacidade de encontrar apoio de estúdio, apesar do sucesso de seu filme anterior, Watermelon Man, 1970, da Columbia Pictures. Relevância histórica à parte, seus filmes se opõem aos mais prestigiosos filmes de questões sociais, bem como ao lado da comédia mais grosseira da década. Suas raízes como dramaturgo informam seu estilo visual bastante teatral, permitindo-lhe brincar com o meio de uma maneira que lembra o teatro, se não totalmente intensificada pelos truques e técnicas que o cinema tem a oferecer. 2. Hal Ashby. Hal Ashby não é de forma alguma desconhecido, mas de alguma forma ele consegue ser subestimado em seu reconhecimento, especialmente quando visto sob o disfarce do autorismo dos anos 1970. Sua taxa de sucesso é quase inseparável da década de 1970, já que a luta pessoal e a intromissão no estúdio praticamente tornaram seus filmes subsequentes impossíveis de assistir, ou pelo menos pouco vistos pela maioria. Harold Maude, 1971. The Last Detail, 1973, e Shampoo, 1975, podem parecer díspares à primeira vista, mas todos esses filmes oferecem paisagens oníricas microcósmicas que não ignoram o mundo exterior, mas oferecem consolo em oposição direta aos assuntos atuais do dia. Os filmes de Hal Ashby não são filmes concebidos, tanto quanto parecem encontrados. Como montador, pela qual foi premiado com um Oscar,
Os filmes de Ashby buscam captar pequenos momentos usados para articular temas maiores. Essa noção é mais fortemente resumida pelo crítico Roger Ebert em sua crítica de Binder, 1979, onde ele reflete sobre os momentos finais do filme, em que o protagonista Chance, interpretado por Peter Sellers, caminha sobre a água em uma alegoria aparentemente cristã. Ebert escreve que um filme é exatamente o que nos mostra, e nada mais, o que pode parecer simplificado demais, mas não pode ser mais preciso, pois Ashby sempre nos mostra apenas o suficiente para falar eras sobre a condição humana. 1. Elaine May. Se Hal Ashby é o diretor desconhecido do cinema dos anos 1970, então Elaine May pode muito bem ser uma das, se não a mais, diretora desconhecida de todos os tempos. Ela começa sua carreira abrindo uma trilha de um tipo separado na década de 1960 em Nova York como metade da dupla de comédia Nichols e May, da outra metade sendo o igualmente revolucionário Mike Nichols. Juntos, eles fizeram vários álbuns e ganharam vários prêmios, então era apenas uma questão de tempo até que Hollywood ligasse. Com Nichols dirigindo sua adaptação seminal do romance de Charles Webb, The Graduate, em 1967, May logo seguiria com seu igualmente mordaz The Heartbreak Kid, 1972, 5 anos depois. Este foi precedido por A New Leaf, 1971, e seguido por Mickey and Nick, 1976, o último dos quais quase manchou seu relacionamento com os grandes estúdios. Isso resultou na própria May roubando bobinas do estúdio e escondendo-as na garagem de um amigo próximo, apenas devolvendo-as depois que algumas de suas demandas criativas foram atendidas. Dito isto, quase todos os seus filmes foram sucessos de crítica e bilheteria. No entanto, a própria May foi rotulada como difícil devido a hierarquias misóginas e um senso de particularismo ligado ao autorismo de seus colegas homens. Até hoje, ela fez apenas 4 longas-metragens, com um quinto supostamente a caminho. Todos os seus filmes têm seus méritos se não forem verdadeiras obras-primas. O caos financeiro de seu fracasso de 1987, e Char, tem sido objeto de vários frenesi da mídia, um filme que em si não envelheceu tão mal quanto teria aparecido em seu lançamento inicial, 3 décadas atrás. Estes são os 10 diretores desconhecidos da nova era de Hollywood. Muito obrigado por assistir.